E agora nós vamos conversar com Felipe Fogaça, que é um empreendedor global, investidor e autor visionário, reconhecido por sua habilidade em conectar tecnologia e inovação para criar um impacto transformador. Boa tarde, Felipe. Prazer falar contigo. Muito boa tarde a todos. Queremos já começar, te perguntando, afinal, a tecnologia está se tornando cada vez mais acessível para as pequenas empresas. Poderia falar para a gente de algumas tecnologias promissoras e que podem ser adotadas, sim, por pequenas empresas, por empresas que estão começando seus negócios? Com certeza. Tem surgido bastante tecnologias emergentes e possibilidades de negócios. As redes sociais, elas permitem hoje que empresas consigam fazer anúncios e alcançar públicos bem nichados de forma muito mais barata. E empresas grandes já utilizam isso e empresas pequenas estão começando a se expandir para esse universo cada vez mais. Tem até uma novidade que uma das frentes de negócio que a gente tem contribuído no Brasil, que é uma plataforma chamada Connect Pub, e essa plataforma ela permite que empresas de pequeno e médio porte contrate influenciadores ou outras pessoas, outros usuários comuns para fazer conteúdos sobre a sua empresa, sobre o seu produto. Então, isso tem gerado bastante oportunidade para esses negócios. Quando a gente fala em oportunidades, tu tem uma carreira tanto nacional, mas também internacional. Há muita diferença nessas inovações fora do Brasil para cá? O que muda de mais importante? Sim, eu acredito que o Brasil ele tem avançado bastante em estar cada vez mais conectado com as redes globais. Então, há uns 20 anos atrás, quando empresas queriam expandir, especialmente empresas de tecnologias, elas começavam na América do Norte, depois iam para a Europa, Ásia, e a América Latina acabava sendo um dos últimos lugares. Mas nos últimos anos, o Brasil tem tido muito sucesso em algumas empresas de tecnologias. O Nubank, por exemplo, é um caso muito reconhecido lá fora. Então, foi uma empresa de tecnologia que começou no Brasil e hoje é um dos principais bancos tecnológicos, né, do mundo. Eu acredito que essa diferença tem diminuído bastante, que o Brasil tem com outros mercados, e eu vejo muitas oportunidades ainda pela frente, né, para o mercado brasileiro. Quando a gente fala nessas oportunidades, muitas empresas ainda resistem em implementar novas tecnologias com medo da complexidade, dos custos. Como é possível vencer essa barreira? Sim, um dos problemas que todo empreendedor de pequeno e médio porte sofre, isso seja no Brasil ou seja em qualquer outro lugar do mundo, é que a pessoa que é o líder da empresa, o proprietário, normalmente, ele está muito ocupado com o operacional. Então, ele tem que, por exemplo, se ele tem um mercado, ele vê quais vão ser as compras, para quem vai vender, os funcionários. Então, em geral, empresas de menor porte, eles estão muito ocupados com esse operacional. E não sobra muito tempo para se preocupar com inovação. Inovação tende a ser algo... uma cereja do bolo, algo que fica para o futuro. Mas o Brasil tem começado a olhar para isso, o brasileiro em geral, de uma forma como sendo uma oportunidade. Por exemplo, o mercado de marketing digital do Brasil, ele é muito maduro. Ele tem... As pessoas já sabem que ali você consegue criar a sua marca pessoal, colocar a marca da sua empresa ali no Instagram, promover ela e que isso gera retornos. Então, nesse aspecto, os brasileiros já estão olhando, inclusive empresários de pequeno e médio porte. Uma sugestão que eu dou, eu entendo assim que é muito corrido, eles estão muito ocupados ali com o dia a dia da empresa, mas dedica um tempo para esses empresários, tenta dedicar um tempo semanal para você olhar o que está acontecendo, conversar muitas vezes com pessoas de outras gerações, às vezes você tem um sobrinho, um filho, ver quais são as novidades e como que ele pode aplicar no modelo de negócios dele. Afinal, tudo muda muito rápido.
neste mundo tecnológico, digital. Então, é importante realmente estar atento ao que está acontecendo no mercado. Com certeza, com certeza. Uma tendência muito relevante agora são as inteligências artificiais. Isso vai ter um impacto muito grande, tanto no mercado de trabalho, quanto na competição entre empresas. Hoje, se Sejam você os maiores souber... impactos? Quais tu acredita que sejam os maiores impactos da inteligência artificial? Sim, muitas vagas de trabalhos vão se tornar obsoletas e outras surgirão e outras terão que se adaptar. Eu vou dar um exemplo do marketing digital, por exemplo, das redes sociais. Há 40 anos atrás, existiam pessoas que trabalhavam com marketing. Quando surgiu o marketing digital, algumas vagas desapareceram, mas outras migraram para essa questão do marketing digital. Então, houve essa mudança, essa adaptação. No universo das inteligências artificiais, eu estou até escrevendo um livro sobre isso. Se chama Insubstituível, os 7 talentos essenciais na era digital. E tem alguns mitos envolvendo inteligência artificial. Se você me permitir, eu posso explicar aqui um pouco e as pessoas poderem pensar quais são as áreas que vão ser substituíveis, quais são os talentos que não vão ser substituíveis. Eu teria esse tempo? Claro, pode explicar, por favor. Tá ótimo. As pessoas, elas confundem muito inteligência artificial com automação, e não é. Automação é uma máquina que faz um serviço repetitivamente, tá? Então as pessoas falam assim, a inteligência artificial vai substituir aquilo que é repetitivo, não somente, tá? Um outro mito também é criatividade. As pessoas acreditam que criatividade é o fator que vai diferenciar se uma área pode ser substituída por inteligência artificial ou não. Isso também é um mito, porque a inteligência artificial também consegue fazer sinapses, não sinapses neurais, como nós fazemos no nosso cérebro, mas ela faz sinapses de dados, une dados e cria ideias. Você pode usar lá o ChatGPT e falar, me crie 10 nomes de empresas que eu posso colocar para a minha empresa. E ele vai ter essa criatividade. Então, automação e criatividade são mitos que não são substituíveis. O que não é substituível? Eu vou falar uma frase, e nessa uma frase eu já vou falar 4 elementos que não são substituíveis. A inteligência artificial não é capaz de ir para o céu. Porque ela não tem vida, nós temos vida, ela não tem fé, a fé é uma coisa que é insubstituível, ela não sente, e por não sentir, ela não é capaz de amar. E isso já são 4 elementos substituíveis. Quando você começar a refletir sobre quais são as áreas que você pode atuar no futuro e que não vai ser substituível, esse tipo de análise já te permite entender onde você pode estar no futuro que uma inteligência artificial não pode estar. Então, por exemplo, um psicólogo. Uma pessoa, quando ela quer conversar com alguém, ela quer se abrir, ela quer receber aquele feedback, não importa, o algoritmo pode ter todos os insights possível. Não vai ser igual você conversar com uma pessoa. Médico, eventualmente, no futuro, um médico cirurgião, ele pode ser feito por um robô, mas aquela consulta que você quer se abrir, que você quer entender, olhar no olho da pessoa, entender se vai dar tudo certo ou não, quais são os riscos, isso não vai ser substituível. Então, esses são alguns princípios de coisas que nós, humanos, temos que as máquinas não têm. Para a gente finalizar, então, o nosso papo, Felipe, gostaria de te perguntar como nós podemos se adaptar com a inteligência artificial e utilizar ela, sim, para reduzir processos, para facilitar o nosso cotidiano no ambiente de trabalho. Sim. As pessoas, às vezes, quando a gente surge algo que tem alguns fatores que são negativos, algumas pessoas tendem a fugir. E o fugir não vai solucionar o problema. O que eu sugiro? Inteligência artificial, por exemplo. Existem aí abertas, por exemplo, o ChatGPT. Você pode
utilizar para tirar algumas dúvidas, para usar como uma ferramenta de pesquisa semelhante ao Google. Eventualmente, se você tem alguma coisa no seu negócio, tá? Falando para os empresários, você tem ali um gargalo que você tem passado e você acredita que você precisaria de uma ajuda naquilo. Faça uma descrição e um documento do lado, um documento Word, de todo o seu contexto ali. Olha, eu sou um empresário que vende o produto XYZ, quero aumentar as vendas, tenho pouca mão de obra aqui, todo o contexto, e pede soluções. E ali ele vai te gerando ideias, é como se tivesse uma outra pessoa te dando algumas ideias. Então são passos simples que a pessoa consegue interagir e se inserir nesse universo, e também facilita muito o dia a dia da gestão do seu negócio. Perfeito. Queremos te agradecer muito por conversar com a gente nessa terça-feira de carnaval. Vou te convidar para voltar em algum momento, porque esse assunto de fato rende muitos esclarecimentos. Muito obrigada. Muito obrigado e um abraço para todos os gaúchos.